Chegamos com mais um programa Revista Fama na TV, sempre com aquele convidado especial. E hoje vamos receber quem? Ele, nosso querido, nosso bispo diocesano, Dom Paulo Roberto, que está abrindo esse ano de 2026 para nós. Gente, paz, amor, caridade e perdão. Então, não saia daí, porque hoje o programa está recheado de paz, caridade, amor e perdão. Gente, então ao meu lado já está ele, nosso bispo diocesano, Dom Paulo Roberto. Como vai, Dom Paulo? Tudo bem? Tudo bem, Márcio? Meu cumprimento a você, mas também todos vocês que nos acompanhem. Minha bênção e as minhas orações a todos. Amém. Dom Paulo, vamos falar esse ano que está iniciando, vamos falar, como já abriu o programa falando, sobre o amor, o perdão, a caridade. Vamos falar o que o senhor espera desse ano, o que o senhor acha, o que podemos fazer para podermos sentir cada vez melhor perante Deus. Bom, é normal na vida de qualquer pessoa, do ser humano, terminar um ano, né, agradecendo, louvando a Deus, pedindo perdão e sempre com uma expectativa nova para iniciar um novo ano. E quando nós iniciamos um novo ano, nós temos assim no coração a semente de esperança. Então, que seja, de fato, para todos nós mesmos, um ano de paz, um ano de realizações, um ano de expectativa de termos essa experiência de amor, de perdão, que é tão importante na vida de qualquer pessoa, das nossas famílias, das nossas comunidades, do ser humano como um todo, né? Então, é muito importante que nós criemos essa expectativa de realizar um bom ano com esses sentimentos, com essas virtudes e outras, é claro, mas principalmente essas que você falou, Márcio. É isso aí. Então, gente, sabe por quê? De repente, vamos trazer aquela negatividade de 2025 para 2026. Eu acho que não combina com a gente. O que ficou lá atrás ficou, né, Dom Paulo? Nós estamos encerrando o que nós chamamos o ano jubilar, que foi o ano da esperança, né? A esperança é a última que morre. Com certeza. O povo costuma dizer isso. Na verdade, a esperança nunca morre, né? Porque a esperança faz parte da vida do ser humano. E sempre quando nós iniciamos um ano, nós criamos toda essa expectativa. Mas também não podemos esperar que tudo caia do céu, né? Deus nos concede a graça, a bênção, Deus nos concede o seu perdão, o seu amor. Nós acolhemos tudo isso em nosso coração e procuramos também fazer um propósito, fazer projetos para a nossa vida, para vivermos bem em paz, principalmente nos nossos relacionamentos com as pessoas. Isso daí, gente, perceberam então? Porque não adianta nada, foi o que o Dom Paulo acabou de falar aqui agora. A gente também tem que fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte, vamos procurar ir mais à missa, vamos procurar rezar mais e vamos viver no amor. Espera aí um pouquinho, aconteceu isso comigo em 2025. Vamos deixar lá? Vamos deixar lá? Domingo passado, vocês lembram que o padre Rogério comentava sobre o amor, inclusive. Então, eu acho que é assim que tem que acontecer, é assim que nós temos que levar, para também que a gente possa ser melhor também a cada dia, né, Dom Paulo? Acho que uma experiência muito importante na vida do ser humano é a experiência do perdão, a experiência da tolerância, da paciência com as pessoas. Então, que tal, nesse ano de 2026, fazermos esse propósito, da gente ter mais paciência com a gente mesmo, né? Porque nós fazemos também tantos propósitos em nossa vida e, às vezes, a gente acaba não cumprindo, né? Não realizando. Então, São Francisco de Sales é um santo muito querido da nossa igreja e fala que nós temos que ter paciência com todo, mas pelo que a gente mesmo. Olha só, paciência, eu tenho que ter paciência comigo, o Márcio tem que ter paciência com ele. Com certeza. E vocês também que estão nos acompanhando.
Depois, uma atitude de paciência também com as pessoas que convivem conosco e também com as circunstâncias, com os fatos. Por que eu estou falando de paciência? A gente fala de amor, de perdão, de paz, mas se nós não cultivarmos também, não fizermos esse exercício, como é que nós vamos poder cumprir e estabelecer essas virtudes em nossa vida como um projeto? Então, olha só, paciência, irmãos e irmãs. Deus tem uma paciência enorme conosco. Ele sempre espera de nós, sempre nos perdoa, sempre nos ama. Então, vamos procurar também, em 2026, fazer esse propósito, viver esse exercício. Que tal paciência hoje? Paciência amanhã. Verdade? Então, vamos começar hoje a ter paciência com nós mesmos. Porque dias melhores possam vir para a gente. E, com certeza, vem e vem e vem com abundância, né, Dom Paulo? Exatamente, exatamente. Nós colhemos aquilo que vem de Deus, mas Deus espera também de nós uma resposta generosa, né? E nós fazemos um exercício, até um exercício diário, né? Começar todos os dias, todos os dias. É sempre muito importante, quando a gente se levanta, prestar muita atenção de tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos só em um dia, né? O nosso ar que respiramos, o alimento, a água que nós bebemos, as pessoas que convivem conosco, tantas situações que Deus coloca em nossas mãos, são bens, são graças. Como é que nós vamos acolher tudo isso? Qual vai ser a nossa resposta? Então, por isso que é bom que você faça esse propósito e se caiu, levanta, né? Santa Teresa d'Ávila é uma santa que eu gosto muito. Ela fala, por mais quedas que nós tenhamos em nossa vida, nós nunca podemos deixar de acreditar e de também fazer a nossa experiência de oração, porque deixar essas atitudes é perder o caminho, olha só. Porque a gente vai se perdendo, às vezes, nas coisas, nos afazeres do dia a dia, nessa correria que é normal na vida de hoje, né? Então, nós precisamos prestar mais atenção nas nossas atitudes, em tudo aquilo que circunda a nossa vida. Nosso querido bispo diocesano, Dom Paulo Roberto, que está vendo esse 2026 para nós, gente, cheio de positividade. É um comercial lá cá e já estamos de volta. Revista Fama na TV recebe ele, Dom Paulo Roberto, bispo diocesano.
Gente, foi rápido, vocês viram? Lá cai, já estamos de volta aqui no Revista Fama na TV. Prazer receber aqui hoje, gente, o nosso bispo diocesano, Dom Paulo Roberto. Dom Paulo, e por que também que nós não podemos fazer diferente, né? Eu já faço, gente. Por que não faz aquele propósito de começar o dia na positividade, logicamente, para quem pode, né? E a missa de manhã. E começar a frequentar a missa todos os dias, missa diária. Domingo passado, o padre falava sobre isso, não é verdade? Eu acho que ele já começa a fazer uma mudança, não é verdade? Se a pessoa tem esse costume, né? Mas pelo menos a missa aos domingos, né, Márcio? Esse é o que a igreja prevê como preceito. Missa diária é um propósito que cada pessoa faz. Se você não puder participar da missa diariamente, mas pelo menos quando você se levanta, faz toda a sua programação para viver aquele dia, da sua higiene, o seu café, depois sai para o trabalho, reserve pelo menos um momento para fazer uma oração, né? Eu sempre oriento as pessoas, principalmente aqueles jovens que são crismados, que façam a oração ao Espírito Santo, porque é uma oração muito profunda, porque nós iniciamos um dia, a gente nem sabe o que vai acontecer. Você programa o dia para viver bem e, de repente, acontece um contratempo naquele dia. São coisas normais que acontecem em nossa vida, fazem parte do nosso dia a dia. Então, eu sempre costumo, de manhã, fazer as minhas orações normais, é claro, né? Nós falamos liturgia das horas, mas também sempre rezar e pedir que o Espírito Santo ilumine o meu dia, e que ele me ajude a viver retamente as coisas. Olha só o que nós estamos pedindo, né? Nós fazemos a nossa parte, mas pedimos que o Espírito também nos guie, nos oriente, nos ilumine, e nós precisamos muito contar com essa graça de Deus. Há um princípio, Márcio, na nossa espiritualidade que diz assim, que a graça supõe a natureza e aperfeiçoa a natureza. O que é a graça? A graça é uma bênção que Deus me concede, é o amor de Deus, é o seu perdão, é a misericórdia que Deus tem para comigo. A natureza sou eu, então eu que vou procurar corresponder. A graça supõe a natureza e aperfeiçoa a natureza. Deus me abençoa, eu procuro também viver esta bênção no meu dia a dia, principalmente nas atividades que eu vou realizar e principalmente no meu relacionamento com as pessoas, que não é muito fácil a gente se relacionar bem, né? Tem pessoas que você tem uma simpatia maior, outras menor, mas nós temos que respeitar a todos e ver em cada pessoa, né, a presença de Jesus Cristo, né, o rosto de um irmão e de uma irmã. O Dom Paulo comentava aqui agora sobre a missa, né? Tem pessoas que fazem propósito de a missa todos os dias, como eu, mas um monte de gente. Mas para você que está nos assistindo aí agora, eu sou católico, mas não vai à missa, você vai só num casamento, depois daqui 4 anos tem outro casamento. Então, eu acho que tem que começar, foi o que ele falou, aquela mudança dentro da gente. Então, vamos tentar ir à missa pelo menos aos domingos. Isso você já vai conseguir ver a diferença que isso vai acontecer. Eu falo sempre assim, Dom Paulo, que a catedral, onde eu vou todos os dias, é minha segunda casa. É lá que eu busco forças, não só eu, como um monte de gente também que vão lá pela manhã, porque o Dom Paulo preside a missa lá todas terça-feira. Então, o senhor pode ver que a igreja lota, porque o pessoal vai trabalhar e já passa na igreja antes. Quem puder, de fato, participar da Eucaristia toda manhã, com certeza vai perceber isso em sua vida, né? Agora, para quem não tem condições, às vezes não tem esse costume, mas pelo menos que comece o seu dia, né, colocando-se nas mãos de Deus, rezando, porque a oração ela é tão ou mais importante do que qualquer atividade humana, né? E sem a vida de oração é como se nós ficássemos às escuras sobre Deus e sobre nós mesmos. Nós estamos colocando nas mãos daquele que nos criou, né? E pedindo que ele nos oriente e nos ilumine naquele dia. Então, uma breve oração. Reze do seu jeito, mas também tem as orações próprias da igreja. Mas você pode rezar como você aprendeu também, né? Essa conversa com Deus, de pedir, como já falei, a sua luz, pedir a paz, pedir perdão, pedir o discernimento para tomar as decisões certas, também agradecer, é claro. Então, é uma atitude que nos coloca, de humildade, né, que nos coloca diante daquele que nos deu a vida, né, que orienta e que nos ama muito, que orienta a nossa vida.
Como é bom, né, gente? Como é bom, né? Trazer pessoas tão queridas, religiosas, aqui no nosso programa, não é verdade? É um intervalo lá cá, eu já volto com ele, o nosso bispo diocesano, Dom Paulo Roberto, aqui do Revista Fama na TV. Straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. Foi rápido, vocês viram, gente? Lá cá já estamos de volta com ele, nosso bispo diocesano, Dom Paulo Roberto, que está enriquecendo o programa de hoje. Ô, Dom Paulo, vamos falar sobre os projetos do ano 2026, da igreja, da diocese. O que o senhor tem a nos dizer? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre aquilo que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está programando para 2026, né? Por causa de algumas circunstâncias da pandemia, depois da morte também do Papa Francisco, a eleição do novo Papa, o Papa Leão. Então, nós ficamos assim com uma certa suspensão da elaboração e aprovação das novas diretrizes, né, que a Igreja procura, cada 4 anos, elaborar ou renovar. Então, nós vamos ter, nesse ano 2026, a Assembleia dos Bispos, né, no mês de abril, e o texto já está sendo elaborado, corrigido, com alguns acréscimos, com sim, as contribuições das várias dioceses, dos bispos, e esse texto vai ser apresentado novamente na Assembleia, e nós vamos procurar, em Assembleia, aprovar esse texto. Nós somos as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, né? E que tem uma imagem muito bonita,
que é uma imagem bíblica, que é a imagem da tenda, né? Nós usamos várias imagens para falar da igreja. E essa é uma imagem bíblica, porque a tenda, ela lembra algo que você pode levar para cá, para lá, mas ela lembra também algo que acolhe, que pode se alargar, né? Então, a igreja ela tem essa missão de acolher as pessoas, todos aqueles que vêm, né? E, aliás, Márcio, nós estamos percebendo que muita gente está retornando para a nossa igreja. Graças a Deus. A gente percebe isso principalmente nas celebrações de Crisma, muitos adultos sendo confirmados. Então, a CNBB ela vai elaborar e aprovar as diretrizes. A nossa igreja diocesana, Igreja de Franca, ela acolhe, né, essas contribuições, esse texto, esse documento que vem da CNBB e procura aplicar aqui na nossa realidade. Nós já estamos em projetos assim, de estudo, de elaboração, de aproveitar de todas essas ideias para poder depois realizar também a nossa Assembleia Diocesana e aplicar esse documento, né? Agora, é claro, nós vamos ter também a nossa caminhada normal como igreja, cada paróquia, vamos pensar numa paróquia, por exemplo, tem a celebração da Eucaristia, tem a celebração dos demais sacramentos, tem as suas novenas do padroeiro, tem as atividades de catequese, principalmente, de liturgia, todas as pastorais e movimentos que têm as suas reuniões, seus retiros, enfim, é uma caminhada normal de uma paróquia e também a caminhada normal da diocese. Então, vamos continuar assim, e acolhendo essas propostas que vêm da igreja no Brasil, né? Aplicando também na nossa realidade aquilo que é possível, dessas contribuições, dessas sugestões, vamos dizer, dessas diretrizes que a CNBB apresenta para nós. Gente, porque a caminhada é bonita. A caminhada é bonita, a caminhada é boa. Eu sempre falo isso para mim. Quando você experimenta essa caminhada, você não tem como voltar para trás. Eu falo por experiência própria. Então, olha só como foi o nosso programa de hoje. O Dom Paulo nos respondeu, foi muito bem claro todo o nosso programa. E se Deus quiser, Dom Paulo, breve, eu quero ter o senhor aqui novamente para nós falar sobre o amor de Maria também. Eu gosto, gente, quando Dom Paulo vem falar sobre o amor de Maria, de Nossa Senhora para nós. Nós tratamos, né, Márcio, de vários assuntos, então eu queria agradecer aí a atenção de cada um de vocês, né? E todos esses assuntos que nós tratamos do perdão, da caridade, do amor, dos nossos relacionamentos, da paciência, né? Tratamos da esperança, tratamos da vida de oração, tratamos das atividades normais da igreja, mas eu quero desejar agora a cada um de vocês que nos acompanham um ano feliz, um ano de paz, de amor, de alegria, de saúde, e como um presente que Deus coloca em nossas mãos. Nós podemos falar nem um ano, né? Porque a gente pode falar 365 dias, demora muito, né? Mas nós temos que viver cada dia, né? Tem um cardeal da nossa igreja que está até com um processo aí de canonização, né? Cardeal Vantuan, né? Francisco. E ele falava assim que o lugar mais seguro para a gente viver a nossa santidade é o momento presente. É verdade. Viver bem cada dia. Viver bem cada dia. Esse é um segredo, né? Cada dia, cada atividade que Deus coloca em nossas mãos, ver isso como a graça. Então, que em 2026 você procure ter isso como propósito, né? De tudo aquilo que nós falamos, mas procurar viver intensamente cada momento que Deus está colocando na sua vida, com a sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, no lazer, nas diversas realidades que fazem parte da sua vida. Então, vamos viver bem cada dia. Dom Paulo, muito obrigado por ter o senhor aqui hoje no programa da gente. Foi muito bom. Que Deus possa abençoar o senhor cada vez mais. E muito obrigado pelo sim do senhor também, que abriu esse ano maravilhoso para nós. Eu que agradeço, Márcio, agradeço também a atenção de cada um de vocês e, mais uma vez, ofereço a minha bênção e as minhas orações a todos. Eu vou encerrar o programa diferente hoje. Eu vou encerrar o programa, mas quem vai dar a bênção vai ser ele, tá bom? Gente, um ano abençoado, com muita luz, paz, amor e caridade.
e com saúde, não é verdade? Porque o resto nós corremos atrás. Quero deixar também aqui o meu agradecimento à CBR, do meu amigo Carlos Bardon, que está sempre nos apoiando e sempre assim, nos incentivando esses momentos religiosos. Carlos Bardon, CBR, Escritório de Contabilidade. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Que Deus possa abençoar cada vez mais. Gente, um abraço, gratidão. Ele vai dar bênção para nós, tá bom? Fiquem com Deus. Um feliz 2026. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre o trabalho, sobre todas as realidades que fazem parte de suas vidas, e permaneça para sempre. Amém. Amém. Um beijo com Deus.